Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui. Antes de qualquer coisa, aquiete o coração. Este é um momento para ouvir a palavra de Deus. Não estamos apenas lendo a Bíblia, estamos caminhando juntos por ela, dia após dia, deixando que Deus fale conosco por meio das Escrituras. Hoje, vamos ler juntos o livro de Gênesis, dos capítulos 28 ao 30. Caminhe conosco nesta leitura. Vamos juntos. Então Isaque chamou a Jacó, e o abençoou, e lhe ordenou, dizendo: Não tomarás mulher das filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar e multiplicar, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo Esaú que Isaque havia abençoado a Jacó, e o tinha enviado a Padã-Arã para tomar de lá mulher, e que, abençoando, lhe tinha ordenado, dizendo: Não tomarás mulher das filhas de Canaã. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai. Então foi Esaú a Ismael, e tomou por mulher, além das mulheres que tinha, a Maeleite, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. E partiu Jacó de Berseba, e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou das pedras daquele lugar, e as pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, ta darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja cumprido o que te tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então Jacó levantou-se pela manhã cedo, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a erigiu por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, da cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então Jacó seguiu o seu caminho, e foi à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis ali 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam-se ali todos os rebanhos, e removiam a pedra da boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra no seu lugar sobre a boca do poço. E Jacó disse-lhes: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. Disse-lhes mais: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes ainda: Está ele bem? E disseram: Está bem. E eis aqui Raquel sua filha, que vem com as ovelhas. E disse: Eis que ainda é muito dia, não é tempo de recolher o gado. Dai de beber às ovelhas, e ide apacentá-las. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e removam a pedra da boca do poço, então damos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se Jacó, e removeu a pedra da boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe.
E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz, e chorou. E Jacó fez saber a Raquel que era irmão de seu pai, e filho de Rebeca. E ela correu e fez saber a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o para sua casa. E Jacó contou a Labão todas estas coisas. E disse-lhe Labão: Certamente és meu osso e minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. E disse Labão a Jacó: Porventura, porque és meu irmão, servir-me-ias de graça. Declara-me qual será o teu salário. E tinha Labão duas filhas. O nome da maior era Lia, e o nome da menor era Raquel. Lia tinha os olhos ternos, porém Raquel era formosa de semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel. E disse: Servir-te-ei 7 anos por Raquel, tua filha menor. E disse Labão: Melhor é que tá dê a ti do que dá-la a outro homem, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. E foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os homens do lugar, e fez um banquete. E aconteceu que, à tarde, tomou ali a sua filha, e trouxe-a a ele, e entrou a ela. E Labão deu a sua filha Lia à sua serva Zilpa por serva. E aconteceu pela manhã, eis que era Lia. Pelo que disse Jacó a Labão: Por que me fizeste isto? Não te servi eu por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: Não se faz assim no nosso lugar, que se dê a menor antes da primogênita. Cumpre a semana desta, e te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servirás comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher a Raquel sua filha. E deu Labão a Raquel sua filha a sua serva Bila por serva. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Lia, e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Ruben, porque disse: Viu o Senhor a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse: Porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse: Agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse: Esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou o seu nome Judá. E cessou de ter filhos. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, ou senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse: Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre. E disse ela: Eis aqui minha serva Bila, entra a ela, para que dê a luz sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. E deu-lhe a Bila sua serva por mulher. E entrou Jacó a ela. E concebeu Bila, e deu à luz um filho a Jacó. E disse Raquel: Julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome Dan. E concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz outro filho a Jacó. Então disse Raquel: Com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, e venci. E chamou o seu nome Naphtali. Vendo Lia que cessara de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa, e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia: Vem uma turba, e chamou o seu nome Gade. E Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó outro filho. Então disse Lia: Bem-aventurada sou, porque as filhas me chamarão bem-aventurada. E chamou o seu nome Azer. E foi Ruben nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse: É coisa pequena que tomes o meu marido. Tomarias também as mandrágoras de meu filho? E disse Raquel: Pois ele dormirá contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. E veio Jacó do campo à tarde, e saiu-lhe Lia ao encontro, e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E dormiu com ela aquela noite.
E ouviu Deus a Lia, e concebeu, e deu à luz o quinto filho a Jacó. E disse Lia: Deus me deu o meu salário, porque dei a minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome Issacar. E concebeu Lia outra vez, e deu à luz o sexto filho a Jacó. E disse Lia: Deus me deu um bom dote, desta vez morará comigo meu marido, porque 6 filhos lhe tenho dado, e chamou o seu nome Zebulon. E depois deu à luz uma filha, e chamou o seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e ouviu a Deus, e abriu a sua madre. E concebeu, e deu à luz um filho, e disse: Tirou Deus a minha afronta. E chamou o seu nome José, dizendo: Acrescente-me o Senhor outro filho. E aconteceu que, depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: Deixa-me ir, para o meu lugar e para a minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelos quais te servi, e partir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te fiz. Então Labão lhe disse: Se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Disse mais: Determina-me o teu salário, que tu darei. Então lhe disse Jacó: Tu sabes como te servi, e como foi o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim cresceu em multidão, e o Senhor te abençoou por minha vinda. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? E disse ele: Que te darei? E Jacó disse: Nada me darás. Se fizeres isto por mim, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, apartando dele todos os salpicados e malhados, e todos os pretos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres acerca do meu salário diante de ti. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras, e preto entre os cordeiros, será tido por furtado de mim. Então disse Labão: Ora, seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo o que tinha branco, e todos os pretos entre os cordeiros, e pô-los na mão de seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas, que tinha descascado, em frente do rebanho, nos bebedouros, nos tanques de água, onde o rebanho vinha a beber, para que concebessem quando viessem a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas pariam listadas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros, e virou o rosto do rebanho para os listados, e para todos os pretos no rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o ajuntou com o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos bebedouros, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se engrandeceu em extremo, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Obrigado por caminhar conosco nesta leitura. Que a palavra de Deus permaneça no seu coração. Medite nela ao longo do dia e confie no Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã.